Oiê, eu sou a Ayane e hoje, através desse vídeo, vamos aprender um pouco sobre a formação do direito comum na Europa continental. O meu grupo é formado por mim, João Carlos, Ana Carla, Ana Caroline, Elaine, Thalita e Thaís. Então vamos lá! Bom, para início de conversa, vamos começar com o direito germânico. O direito germânico, assim que Roma caiu, ele não possuía os seus documentos escritos. Então, enquanto a população romanizava, ela mantinha o direito romano, os invasores germânicos, eles preservavam os costumes dos seus ancestrais. Podemos citar como exemplo disso os francos. Os francos, eles dominaram por séculos, eles dominaram por muito tempo. E eles aplicavam sua legislação real em conjunto com o direito dos povos conquistados. E isso, posteriormente, era registrado por escrito, a partir do século V. Isso coexistiu o direito romano com o direito canônico. E isso contribuiu ainda para que a tradição jurídica romana desse continuidade após a queda do Império Romano do Ocidente. Saindo um pouco do direito germânico, entramos no direito romano medieval. O direito romano medieval, com a destruição das bibliotecas após a queda do Império Romano do Ocidente, que teve toda aquela destruição, o direito romano ele sobreviveu apenas em memórias coletivas e também em textos fragmentados. Mas nós sabemos que com o passar das gerações, com o passar do tempo, essa memória coletiva ela vai sendo esquecida. Então, o direito romano ele acabou perdendo sua ligação com o original. Então, ele acabou passando por uma reinterpretação completa ao longo do tempo. Entretanto, no século VI, o imperador Justiniano, ele iniciou a compilação do Corpus Iuris Civilis. Esse Corpus Iuris Civilis, ele era uma obra que ele reuniu textos jurídicos, ele reuniu legislação imperial, ele reuniu novas leis. Então, a partir dessa obra, o direito romano ele acabou se tornando essencial na Alta Idade Média, porque ele proporcionou previsibilidade nas relações jurídicas, ele facilitou o comércio. Então, com essa razoabilidade do direito romano e a sua fácil adaptação, a sua fácil adaptabilidade, acabou se tornando fundamental para a aceitação dos juristas medievais, que era um pouco mais difícil, mas com a sua fácil adaptação acabou sendo bem aceita. E ela acabou sendo aceita pelos juristas medievais em até em diferentes contextos. Então acabou passando por todo esse processo até que o direito romano foi reinterpretado com a ajuda de Justiniano. Agora entraremos no direito canônico medieval. O direito canônico medieval, ele teve a sua origem na igreja cristã. E ele só teve a sua origem na igreja cristã porque em 313, Constantino concedeu a liberdade das pessoas realizarem cultos. Ou seja, o direito canônico medieval, ele era voltado muito a essa questão da igreja. Tanto que, na época da Idade Média, a igreja ela se tornou a principal estrutura administrativa. Ela expandiu seu poder jurídico, seu poder político e acabou se tornando a principal estrutura da época ali, de administração. Esse sistema, ele baseava-se em decretos de concílios, constituições sinodais e decretos pontifícios, e acabou culminando na compilação do Decreto Gratiani e no Corpus Iuris Canocini. Diferente do outro, esse era o decreto Corpus Iuris Canocini. Embora o direito canônico ele tenha sido menos influente que o direito romano, o direito canônico ele manteve um papel significativo na disputa de poder de autoridades seculares, com as autoridades seculares da época. Tanto que no século XIII estabeleceu que o direito canônico ele prevalecia em questões religiosas. Como ele teria sido criado na igreja cristã, ele acabou prevalecendo nessas questões religiosas. Por quê? Os conflitos eles eram resolvidos por cooperação entre as esferas eclesiásticas e esferas temporais também. Então ele era muito ligado a toda essa questão religiosa em si, além da igreja também ter preservado a memória jurídica ocidental.
Então, esse período foi muito importante para a compreensão e é muito importante nós lembrarmos também dos dois decretos que foram publicados nela, que são esses dois, o Decreto Gratiani e o Corpus Juris Canonici. Agora que já explicamos um pouco sobre o direito germânico, o direito canônico e romano medieval, nós precisamos falar de algo que também influencia muito na formação do direito comum na Europa continental, que são nada mais nada menos do que os costumes. O costume é nada mais do que aquilo que a gente já sabe, que é o que cada local faz, quais são suas tradições, o que está enraizado naquele povo. Então, os costumes, eles desempenharam um papel fundamental na formação do direito comum na Europa continental. Por quê? Os costumes locais, eles muitas vezes eles serviram como fontes de normas jurídicas para a criação, para a elaboração de todas aquelas normas, de todas aquelas leis, eles precisaram se adaptar aos costumes locais, que elas precisam se adaptar ali. Então, eles pegavam muitas vezes para ver como que elas eram interpretadas, como que elas eram aplicadas ali na sociedade moderna e também medieval. Então, aqueles costumes, eles precisavam ali ser expostos no momento para conseguir fazer essa criação, essa elaboração. Por quê? Os costumes, eles não eram apenas tradições locais, eles não são apenas essas tradições. Por quê? Eles permeiam as normas jurídicas. Com o passar do tempo, nós precisamos observar como essas normas são passadas através dos costumes, como cada local vai reagir, como vai ser aplicado em cada local. E eles desempenharam um papel muito importante para a formulação e aplicação, moldando todo o tecido legal da Europa continental. Além disso, isso pode nos revelar insights valiosos para nós sabermos como que é a interação entre tradição, a cultura e todo esse sistema legal ao longo da história europeia. Nós podemos destacar costumes aceitos e seguidos pela sociedade ao longo do tempo, como que eles forneceram as bases para as leis e influenciaram a evolução do direito comum na Europa continental. Ou seja, esses costumes eles tiveram grande e forte influência em toda essa base do direito em si, toda essa base da formação do direito do comum na Europa continental, porque eles precisam ser moldados através daqueles costumes, precisam ser adaptados. Então, isso serviu de grande influência para toda a elaboração das bases de leis e também da formação do direito comum na Europa continental. E para finalizar, vamos falar sobre os conflitos entre os conjuntos normativos. Como nem tudo são flores, durante a Idade Média havia uma mistura de leis comuns, costumes e leis canônicas. Então acabava havendo um conflito ali entre elas. Por quê? Com essa mistura, acabou formando um pluralismo que durou por quase toda a Idade Média. Então, as normas mais importantes, elas garantiam a segurança das decisões, que era influenciada pela retórica. Mas os juristas formados no direito comum, eles tinham essa preferência, eles tinham uma preferência. Mas o direito do reino, ele prevalecia sobre o direito dos corpos inferiores. Com o aumento do comércio, acabou questionando essa territorialidade das leis locais, o que era comum de se acontecer. Mas, em casos de estatuto pessoal, o princípio da personalidade era mais importante do que o direito local. Então, aplicava-se o princípio dessa territorialidade. Em questões que envolvessem o estatuto pessoal do sujeito, o princípio da personalidade sempre se sobrepunha ao direito local. Então, acabava havendo este conflito entre eles. Então, esse foi o nosso vídeo. Nós esperamos que você tenha gostado e é isso. Beijo!